Fala, meus irmãos! Mais um almoço dos irmãos. Aquela sexta-feira, onde eu e o Robertinho a gente se reúne aqui para trocar uma ideia com vocês, falar o que rolou na semana, o que vem por aí e trocar uma ideia com geral mesmo, ler o chat. É aquele episódio onde o nosso inscrito participa. Ele tá aqui na mesa com a gente, no almoço, e o Robertinho fala, ó, quem é membro tem o direito de vir aqui almoçar com a gente, hein, Robertinho? Estamos esperando um membro inaugurar esse formato aí, hein? Bom, é verdade, hein? Isso aí eu já tinha até me desapercebido dessa frase minha, que sempre foi uma verdade, né? Se você é membro e tem vontade de conhecer a gente pessoalmente, trocar uma ideia aqui, participar do almoço, por exemplo, eu disponibilizo aqui, igual a gente tem um bandequinho pra cada um aqui. Se o membro vier, eu trago um pra ele também. Pode almoçar aqui com a gente e, pô, trocar uma ideia, quem sabe? Ou só ouvir aqui no bastidor como que funciona o E galera, Três Irmãos. não é por nada não, velho. Esse bandeco do Robertinho é especial, velho. Isso aqui é produzido em mais uma das empresas do Robertinho. Isso. E é um bandeco de altíssimo nível. Essa empresa, eu tenho um carinho especial por ela. Ela é como se ela fosse a única que eu tenho, entendeu? Não, Robertinho, mas ela é muito, tem os muito latifúndios bom, muito também, então, né? Claro, mas ali é... Tá certo que ali é improdutivo, né? Mas é... Não, e ali é outra demanda. Essa é aquela coisa... Você já viu quando o cara faz, tipo assim, Ah. o hambúrguer lá, o gourmet, sabe? Que o cara faz com as próprias mãos. Sei. É uma parada diferente isso aí, sabe? Quando você tem uma empresa, sei lá, o dono de uma montadora de carros, ele não monta o carro. Logo, ele não tem o amor pelo carro, assim, ele pode gostar da empresa. Essa é diferente, essa é aquela que você vai lá, você põe a mão no produto, realmente. Isso dá um apreço maior. Entendi, não é? Robertinho. Entendi. Fica mais gostoso. É porque o alimento, mano, na verdade, o tempero tem que ser amor. E aí sim, é isso. Cara, como o rango aqui de Minas é bom, né, velho? A gente vai pra São Paulo ali, lógico, tem lugares que são bons de comer, né? A gente Só que até deve ser carne, né? A gente não dá mas conta a gente deu de ir sorte lá. naquele restaurante ali. Cara, ele é bom, hein? Inclusive, a gente sempre topa com inscrito lá naquele restaurante, né? Cara. É massa demais encontrar vocês lá. E a gente deu sorte nesse restaurante. Mas, por exemplo, a gente foi numa churrascaria lá dessa vez. Pô, que churrascaria ruim, velho. Ruim, mas ruim mesmo. É foda. O problema é que gera uma expectativa, né? Quando você vai num lugar desse, você já chega com a expectativa lá em cima, pensando, nossa, hoje eu vou me esbaldar, vou me deliciar com todos os prazeres. E aí você é frustrado, é pior, porque quando você já vai naquele botequinho da esquina ali, é só o pé-fão ali, arroz, bife e ovo, você já sabe o que você vai encontrar. E nesse, às vezes, a gente tem uma boa surpresa. Fala, nossa, achei que era uma comidinha simples, você tava caprichado, temperinho na hora, quentinha, né? Caprichado mesmo. Esse é bom. Aí a gente vai numa churrascaria e fala, nossa, o dia do lixo, né? O dia que eu vou comer mais. Mas vamos conversar coisas boas, Robertinho. Vamos falar do que rolou aqui na nossa casa nos últimos episódios, né? Acho que a gente pode começar com um debate que, pô, superou pelo menos as minhas expectativas. Né? Eu achei que ia dar... Eu até comentei com a nossa amiga Michele. Falei, Michele, eu acho que vai dar aí umas 150 mil visualizações... Mas o negócio já passou de 200 mil, tá bombando. Foi o debate da Michele com o Ben Mendes, né? Cara, então a Michele esteve aqui com a gente, fez mais de um episódio, fez o debate, fez um episódio solo. Cara, eu fiquei impressionado de verdade. Pode parecer até um jargão, mas ela me surpreendeu positivamente, né? Cara, é legal quando você vê o conhecimento que ela tem, a dedicação que ela tem em prol da causa, da bandeira que ela defende. E defende com propriedade, sabe? Tipo assim, no debate não foi muito diferente disso, né? O Ben Mendes também me surpreende no debate, né? Eu achei que às vezes o Ben Mendes viesse mais com uma pegada religiosa para se basear em religião e tudo mais, e ele não fez isso, né? Ele trouxe mais fatos acadêmicos ali, de saúde, ou às vezes até na área do direito mesmo, algumas leis, alguma coisa nesse sentido, mas bem pouco fé e religião, né? Ele tentou se defender, colocar suas posições. Conseguiu se defender, Albertinho? Ben Mendes, acho que ele foi bem. É que é complexo quando você avalia,
Porque o desempenho da Michelle, por ser o tema central dela, é muito mais completo, entendeu? É muito amplo. Por diversas vezes, quando ele cita algum artigo, mesmo ela sem estar com a lei na mão ou com o estudo, né, separado aqui, você percebe que ela conhecia o estudo, que ela tinha o artigo já lido ou pesquisado, as leis na mesma situação. Então, assim, eu não vou menosprezar o que o Ben Mendes fez, porque ele jogou dentro do campo das regras da Michelle, onde ela realmente é muito mais Ele jogou profunda nas e regras entendedora. dela? Sobre o assunto, sim, né? Pô, mas Você não ela acha? jogou no campo dele? Ela Não, é respondeu. porque não, sim, ela mas aqui... ela nem fez as perguntas Sim, dela no debate. Mas entenda, Essa resposta só poderia vir do Robertinho, gente. É um cara neutraço, né? Não quer se comprometer. Não quer se comprometer. É meio que isso. Você acha que ela foi racista com ele? No episódio? Ele falou isso no nosso programa aqui. Então eu não me lembro desse ponto, sabe, assim. Eu acho que não, cara. Acho que foi, não, isso, eu tô falando assim, foi se teve ou injusto não pra me caralho lembro. da Se parte teve eu dele não me falar lembro. isso, sabe? Se teve, não me lembro. Não foi. Eu não assisti de novo, uma coisa que geralmente eu faço, Foi né? injusto pra caralho da parte dele, eu achei. Inclusive, depois ele foi falar isso no nosso outro episódio, ele falou ao vivo, né? Uhum. E não foi legal, não foi legal. Depois eu conversei com a Michelle. A Michelle falou que trabalha numa empresa de inclusão, onde a bandeira da empresa é a inclusão, né? E ele falar que ela fez isso, né? Que é um crime, né? Racismo é um crime, né? Chamou ela de criminosa, né? De uma forma ou outra é isso, né? Ela ficou bem chateada com isso daí. E eu acredito que ela vai tomar algumas providências em relação a isso. O debate foi bacana, assim, né? É um encontro inusitado ali, Michelle e Ben Mendes, né? Ela jogou no campo dele, ela não fez as perguntas que ela ia fazer. Né? Tá, só pra explicar então, porque você falou sobre isso. Quando eu digo jogou no campo dela, é porque ela entende muito mais sobre esse assunto do que ele. Não é sobre as perguntas. Entendeu? Tipo assim, vamos falar de coração e vem um cardiologista aqui e eu aceito debater coração com ele, eu me sinto jogando no campo dele. Ele é uma pessoa que com certeza entende muito mais do assunto do que eu, é muito mais profundo sobre isso do que eu. Vamos falar de hipnose, se eu for falar com o professor Carreiro, é um cara que dedicou a vida, que se dedica diariamente a isso. O Ben Mendes não se dedica diariamente ao tema do debate que foi proposto aqui. Nossa, mas ele veio preparadíssimo, trouxe livro de medicina, isso é o mérito, psiquiatria. Isso é o mérito dele, pelo menos ele se preparou, entendeu? Né? É isso que eu tô te falando. Decisões... Agora você conseguiu ver o que eu tô falando? Sim. Entendeu? É sobre isso. Só pra contribuição no que você já falou. Ele veio preparadíssimo. Isso. Né? Trouxe livro da faculdade de medicina que ele faz. Inclusive, se não me engano, ele vai fazer residência em psiquiatria. Né? Trouxe o CID, trouxe estudos, trouxe decisões da Suprema Corte da Inglaterra. E isso, inclusive, para ficar claro, eu acredito que o Ben vai assistir esse episódio. Durante o episódio, a hora que ela estava rindo, Ben, eu conversei com ela depois, ela não estava rindo de você. Ela estava rindo que ela leu o mesmo estudo que você leu, só que ela tinha uma interpretação completamente diferente da sua interpretação. Cabeleiro, eu vou ler um superchat aqui, porque ele entrou no momento exato e é de uma pessoa que eu já falei que eu admiro, surpreendentemente inteligente. Amei o debate. Fiquei triste com o comentário sobre racismo. Não sei se vou procurar alguma coisa. Só desejo sucesso por bem e mais empatia. As travas da vida. Beijo pra Michelle aí. Inclusive, conversei com a Michelle ontem. Legal. Vamos tentar marcar outros episódios aí pra janeiro, aí, se der tempo, porque a gente vai viajar, né? Então, se for possível, ela também tem os compromissos dela lá, mas se der certo, vamos tentar marcar alguma coisa em janeiro.
Se não der certo, a gente tenta marcar em fevereiro, alguma coisa, mas vai ser bem bacana ter sempre a Michelle aqui com a gente. O quê? Sim. Tem mais um debate com a Michelle pra sair, viu, gente? A Michelle e o Canil do Caçador. Eita! Tá? Ontem eu tava conversando com o Oliver. O Oliver assistiu esse debate. E falou que a Michelle foi bem pra caramba, assim, sabe? O do Ben Mendes, você fala? A Michelle é foda, mano. Que ela foi muito bem. Tipo assim, ela foi muito bem. Quando eu falo que ela jogou em casa... Inclusive, um abraço pro nosso parceiro Oliver aí. Quando eu falo que a Michelle jogou em casa, sobre o tema, sobre o assunto proposto, que é onde ela domina mais, não minimiza ou desvaloriza o que ela tem de conhecimento ou de estudo, não tem nada sobre isso. Você entende? Porque tem muita gente que se propõe a fazer alguma coisa e não consegue fazer com perfeição. O fato é que a Michelle, além de uma vida profissional foda que ela tem, que a gente já sabe, né? Um crescimento de currículo pessoal gigantesco, o que a qualifica para vários empregos. Enfim, ela não precisa da rede social para sobreviver. Ainda tem um conhecimento, cara, do caramba. Sabe, é muito foda. Artigo, Interpretar. É um HD vivo ali. Puta que pariu, muito foda. Não sei se você viu o debate dela com o Guto Zacarias. Chegou a ver? Um corte, alguma coisa assim? Cara, ela enquadrou bonito o Guto ali, velho. Enquadrou mesmo, assim, sabe? Inclusive numa postura muito mais combativa do que a postura que ela tomou com o Ben Mendes aqui, cara. Mas ela foi muito... Com o Guto ela tava batendo mesmo, assim, ó. Isso da onde? Qual que é a base aí? Quanto que foi? A partir de quanto que cortou? Né? Várias perguntas, assim, que o debatedor não sabia a resposta e ela foi enquadrando e o debate só não aprofundou por conta do outro lado, do outro debatedor. Porque se o outro debatedor desse as respostas, ela estava pronta para aprofundar mais ainda no debate, velho. Então, muito foda. E vejam esse debate dela com o Guto Zacarias. Foi uma postura totalmente diferente da postura com o Ben Mendes. A Michelle, cara, é assim, quando você tem pessoas com capacidade, com interesse genuíno, que estão defendendo a sua verdade... Mano, se prepare, sabe? O Ben fez o certo ali e ainda você viu que foi muito pouco. Não é perto do que ela tinha de conhecimento, de bagagem. Não dá. Então, eu tenho certeza. Eu não vi o do Guto, mas eu imagino, assim, o que ela fez ali. Porque o que não falta ali é capacidade pra ela. Inclusive ela falou aqui, o Guto trouxe pauta transfóbica. Tomou mais porrada. O Ben foi mais respeitoso, foi mais tranquilo. Inclusive, outra conversa de bastidor. Depois do debate, a Michelle recebeu algumas ameaças pelo Instagram, né? E eu mostrei essas ameaças pro Ben Mendes. E o Ben se prontificou, sabe? Falou assim, você pode falar com a Michelle que se ela precisar de algum advogado pra defender ela, coisa do tipo, a minha equipe tá pronta. Pô, legal isso aí, legal. Isso é bacana. Tem que ser celebrado, com certeza. O Ben, apesar do aspecto colérico que ele tem quando ele começa um enfrentamento, é da natureza dele, eu acho, sabe? Se expor muito nessa hora, se jogar muito fortemente dentro do debate. Mas ele é uma pessoa que defende o bem, não o bem mesmo, mas o bem das pessoas, o bem da coletividade, sabe? Ele é um cara que tem... por religioso que é, um coração muito bom de caridade e tudo. Então, assim, quem vê, às vezes, um lado do Ben Mendes que não é o melhor que ele pode entregar, quando conhece ele, fala, não, ele não é um cara que quer o mal das pessoas. Ele, às vezes, não se expressa da melhor forma, ou ele pega enfrentamentos que não são os melhores, mas ele é o cara que não quer o mal de ninguém, não. Ele é um cara bom. A Alice mandou ali, a Michelle tem que ser fixa no Três Irmãos. Igual o Breno Altman. Aí, ó. Pior, viu? O Breno Altman tá quase fixo. E deixa eu te falar, a Michelle é outra que a gente já falou de alguns assuntos, mas ela é o tipo de pessoa que, vamos falar o quê? Ela, o que você quiser. É isso, cara, é isso, velho. E inteligente, né, mãe? Quem consegue é foda. Eu fiquei pensando um episódio dela com Elimar, nutricionista, pra falar de nutrição, falar de hormônio, falar de treino, sabe?
Eu acho que pode ser um episódio bacana, sabe? Pensei em um episódio dela, talvez com meu amigo Jason também. Pode ser um episódio bacana. Então acho que a gente pode fazer várias collabs com ela aí. E debate, cara, se tiver na área dela, é só correr pra abraço, né, irmão? Ela manda ver mesmo, sem dó. A mensagem aqui é a seguinte: Michele, tire férias, porque se a gente pegar você aqui, o rastro é doído, viu? Vamos pôr ela e o Machado. Michele versus Machado. A gente tá precisando de alguém pra acabar com o trotskista aqui, viu? Difícil, hein? Difícil. E depois, Robertinho, teve Thiago Saquarema e Cadantas. E aí, o que você achou desse época? Também foi um debate, hein? Um bom debate. A AK também vem com uma postura bem melhor do que eu imaginei que ela tinha, até porque era o primeiro debate dela. Primeiro debate, cara. É tipo assim, a galera não entende, mas o debate não é uma coisa nossa, tão simples. E por ser o primeiro dela, eu tinha conversado com ela, ela me pareceu às vezes até um pouco tímida, sabe? Um pouco mais resguardada. Não era tão combativa, né? Como normalmente os debatentes costumam ser. Pensei que ia ser meio um esculacho, porque o Saquarema já tem uma experiência, já teve em outros debates. Mas ela vai muito bem, traz um ponto de reflexão para mim muito importante, que é sobre a liberdade do próprio corpo mesmo, né? Como você vai usar e por que você usa, e quando você usa, o que você precisa justificar, ou se precisa para quem, o porquê disso. Achei que foi muito legal essa parte dela. Saquarema é um cara que eu acho que joga muito bem, um cara que é respeitoso nas falas, que traz argumentos fortes, mas que não quer só vomitar o argumento ali, sabe? É um cara que eu acho que o debate dele acaba acrescentando sempre de alguma forma, sabe? Intelectualmente. Ele traz bons argumentos, né? Mesmo que você não concorde, são argumentos que são válidos em algum ponto. E como ele coloca isso com muito respeito, com muita educação, é sempre bom ver ele colocar as suas pontuações. A Aline falou que não conhecia a K, achei uma fofa. A K é bem bacana mesmo. E o Goulart mandou que o Ben saiu na mão essa semana, vocês viram? Na verdade, foi semana passada, não foi na semana passada. Não sei se saiu de novo, né? E, não, acho que não. Inclusive, a gente comentou isso no debate do Lisa e da Maria, né? Bem no finalzinho aí, a gente comentou desse episódio aí, né? Oi? Ah, sim. Um abraço aí pro Misa e pra Maria. Em breve aí a gente vai se encontrar também. Casalzinho bacana também, hein? Mas a gente tocou nesse assunto aí, né? Do fight do Ben, né? E ele dá uma explicação rápida, bem seca. Acho não, ele teve nervoso, a gente vai falar sobre o outro debate também, mas... Sabe que no primeiro episódio que a gente gravou com o Ben Mendes, lembrando que a gente já gravou com ele 6 episódios aqui no podcast Três Irmãos, né? 4 solo e 2 debates. No primeiro episódio que a gente gravou com o Ben Mendes, ele falou que todo o caso da Honda, ele investigava, assim, a fundo tudo que estava acontecendo, né? Se foi no Procon, se entrou com alguma ação judicial. E depois que ele tinha todas as informações, aí que ele via que a pessoa tentou de todas as formas resolver com a empresa, aí a Honda ia, né? Eu não sei se você viu algum vídeo dessa briga dele aí nesse último, chegou a ver? O vídeo da briga eu vi. O cara empurra ele, empurra. E do outro lado, você chegou a ver? Não. A mulher, você fala a outra versão dos fatos? Esposa do cara que brigou, ela é dona de uma empresa de massagem, né? E aí ela pegou e vendeu um pacote de massagem para consumidora, com 8 sessões. Ela tinha feito 2 sessões já. Só que não conseguia fazer a terceira, porque sempre marcava, a consumidora não ia no horário, marcava, vamos amanhã, e a consumidora faltava, não chegava, né? E a gente sabe que sua mãe já foi massoterapeuta, né? Cara, você perde um horário ali, perdeu, né? Às vezes você não fez massagem de ninguém, mas você também não consegue marcar outra pessoa, você ficou lá esperando, você preparou seus equipamentos, preparou sua sala, tudo, né?
E aí, como a consumidora estava faltando direto, ela pegou e resolveu rescindir o contrato. E devolveu para a consumidora o pacote era com 8 sessões, ela devolveu o valor de 6 sessões. Tá. Devolveu o valor de 6 sessões. 2 ela marcou, não foi e contou. 2 ela foi. 2 ela foi e a massagem foi feita. Beleza, e 2 ela marcou e não foi e contou também. Mas ela pagou. A que ela não foi, ela pagou. Sim. A empresa devolveu o dinheiro. Foram 8 sessões, 2 foram feitas, 6 não. 6 não, ela devolveu o valor das 6. Entendi mesmo. Até da que marcou e ela não foi, ela devolveu o dinheiro. Entendi. Ela fez 8 sessões, ela fez 2, 6 ela devolveu. Cobrou só as que ela fez Cobrou só as que ela fez mesmo. E a consumidora queria receber as 8. Inclusive as que tinha feito. Ela queria receber o valor do pacote completo. Parece que essa consumidora foi no Procon. E lá no Procon ela pegou e fez a reclamação, tudo. O Procon entrou em contato com a empresa, né? E aí a empresária explicou lá e o Procon decidiu que tava certo. Tá certo. Não, e tá certo. Tá certo. Não tem que devolver o pacote completo, não. Ninguém precisa saber direito. Devolver parcial. Assim, rapaz, você fez aqui, você não vai pagar o que você fez? E com todas essas informações, sabe, eu fiquei, assim, espantado de ver que o Ben Mendes pegou esse caso e foi lá cobrar o pacote completo. Mas vamos pensar, a cliente, ela falou que ela não tinha feito nenhuma massagem? Não, ela falou que ela fez 2. Que ela fez 2. Isso foi conversado no Procon, foi conversado. Então, o Procon já tinha resolvido isso daí. E mesmo assim ela queria o dinheiro dela tudo pra trás. Queria o valor todo. Chafadinha, hein, rapaz? Queria o valor todo. Não, tá. O consumidor, às vezes é isso, né? O consumidor quer levar uma vantagem, alguma coisa assim. Isso acontece. Mas me impressiona muito o Ben Mendes que olha de forma profunda, analítica, todos os casos, todas as situações, né? E pegar um caso que já tinha passado pro Procon e ir lá cobrar isso daí, né? Sabe? Me chamou atenção. Inclusive, se a gente tiver outra conversa com ele, eu quero conversar sobre isso com ele. Pô, mas você não verifica tudo antes de fazer uma matéria? E é legal isso aí, porque assim, já que a gente citou ele aqui sobre esse caso, né? Se ele quiser vir aqui e trazer a versão dele, portas abertas, você pode vir aqui, falar o que ele, né? Não foi isso, essa é a versão dela. Essa versão que tem pra gente, essa aqui, ele é muito bem amparado juridicamente, se quiser trazer documentos e tudo, né? E provar o ponto dele. Acho estranho. Até porque não justifica uma mulher que sabe que teve o serviço prestado ir lá e querer receber de novo. Muita sacanagem. Tem que fazer uma ronda da Honda. É mais ou menos isso aí. Pô, depois da Cadantas, né? Nossa amiga e o Saquarema, nosso brother, a gente teve Felipe Durante. Tá. Direto da China. O Durante. Falando do conflito China e Japão. Cara, então, o bicho vai pegar lá ou não vai? É um problema, né, Robertinho? O Durante deu os pontos dele ali, né? Como que acontece ali, como que a galera lá dentro da China tá repercutindo lá dentro da China, se eles estão apavorados, se não estão, se o governo de lá já manifestou alguma ação, né? Tipo assim, se acontecer isso aqui, a gente não aceita. Eu acho que a China pode entrar pro jogo a qualquer momento, sabe? Você viu o que aconteceu hoje na Venezuela? Você não viu, não? Que os Estados Unidos interceptou um petroleiro da Venezuela? Eita, cheio de droga? O maior petroleiro. Não, cheio de petróleo, velho. Cheio de petróleo, velho. Não sei, talvez... Os caras pirateou, velho. Os caras pirateou um petroleiro, velho. Tem lógica. Pousaram de avião com o exército americano. Depois põe aí na tela aí, ô Pedrão. Pousaram com um helicóptero no petroleiro. O exército americano desceu... E é nosso. Os Navy Seals, Seals invadiram um petroleiro. E aí lá dentro tava cheio de droga. Não, petróleo. Cabeleira. Rapaz. Aí eu vim pensando, cara, né, pô, isso aí, bicho, não tem mais. Não tem mais essa de, era por conta de droga, era por conta do cartel de Las Solis. Não tem mais essa. É por conta do petróleo.
É o que a gente já falou aqui. Os caras querem o petróleo, velho. Né? Pirataria. Agora eu te pergunto, de quem que era? Esse petróleo estava sendo vendido pra quem? Pra Rússia, pra a gente sabe China, né? Existe um acordo. Se esses caras resolverem entrar no play aí, olha aí, velho. Olha aí. Que cara de pau, velho. Isso é vídeo antigo, cara. Confirmou o episódio durante o evento na Casa Branca sem dar detalhes. Sem dar detalhes. Ele só falou, ó, pegamos um petroleiro grande pra caramba, pegamos. Tava sem bandeira, não tinha bandeira. Cara, isso é roubo, velho, é roubo. É roubo, bicho. Mano, como é que esse navio tava andando sem bandeira, hein? Ai. Essa Bertinha passa pano demais, velho. Como é que deixa o navio andar sem bandeira também, mano? Aí é muita sacanagem, porra, velho. É a thumb do Robertinho, não é à toa. Não dá, velho. American Boy. Não, os caras querem andar num mar continental aí, tudo, sem bandeira, porra. Não dá, né? Não, aí não dá, velho. Não dá. Tem que respeitar. Tem que respeitar os põe uma bandeirinha ali do Estados Unidos da América. Põe uma bandeirinha ali daquelas, né, de... Sei lá. Eu faria isso. Depois do Felipe Durante, rolou um encontro aqui também inusitado, hein, Albertinho? Quem que foi? Gustavo Machado, Diego Ruzarim e Santiago Armezinha. O encontro mais internacional que a gente poderia criar aqui, né? Renatão, fica até o fim aí que eu vou te falar. Você tá pedindo o Lucas, o Rubio, fica até o fim, tem surpresa pra você aí hoje, viu? Mas que episódio, hein, então, Bertinho? representantes de várias localizações no mundo, né? Um direto da Espanha, o outro direto do México, Gustavão direto da casa dele aqui. Me fala uma coisa, naquele episódio. O Gustavo, durante o episódio, a gente percebia que ele estava ali exercendo o hábito do tabagismo. O que ele estava ali degustando? Era um paieiro? Era uma marihuana? Não, Gustavo não fuma maconha. Fuma maconha, não? Eu tava achando ele feliz demais, velho. Por que ele tava naquela alegria, velho? Acho que ele tava gostando da conversa. Tava gostando, né? Tava gostando da conversa. Porque eu percebi várias vezes, eu até mencionei, tipo assim, a galera, assim como a Michelle, às vezes a galera, o Rosarinho, o Hermesinho falava alguma coisa, e você olhava pro Gustavo ali e fazia assim, ó. Eu falava, velho, ele tá achando bom demais. O que esses caras tá falando pra ele que ele tá rindo desse tanto? O Gustavo, velho, ele tá assim, imparável, né, velho? O cara tá absurdo, né, bicho? Absurdo. Eu tenho que me redimir aqui, eu tenho que me retratar, na verdade. Eu tenho que me retratar. Retrate. Por muito tempo, eu falei que o Gustavo era o melhor debatedor que tinha. E mesmo assim, eu preferia um debate com ele, por exemplo, do que com o Jones. Eu achava ele melhor, mas eu achava que o Jones jogava mais forte. Então eu prefiro debater com um cara com o perfil dele, mesmo ele sendo melhor e eu sabendo que eu vou perder, porque eu vou perder pro Jones também. Enfim, né? Mas eu preferi o estilo dele de levar as propostas, né? E depois de um tempo, cara, em alguns momentos, foram poucos, mas eu cheguei a falar sobre isso, eu falei que o Crepe era o novo cara a ser batido. Sim. E não. Trabalhista Crepe. E não. Não é. Machado. É o Machado mesmo. O Crepe, sim, é bom, acho que ele tem bons argumentos, um cara educado que realmente responde tudo que é colocado pra ele. Mas o Machado, mano, foi aquela piadinha que eu fiz com você. Ele não precisa nem estar com o fio dele afiado, sabe? Ele não precisa molar o Machado. O Machado pode estar ceguinho, a hora que ele bate, o estrago é o mesmo. Sabe? Ele vem e ele dá pancada e o cara não aguenta o Machado. Eu ainda não vi pessoas para suportarem a pancada que ele dá. É muito bem colocado. Ele sabe o que ele faz. Cara, ele sabe. O Machado, ele veio assim... Nossa, cara, é assustador mesmo, assim. Não, basta dizer... buscar ele no aeroporto, levei ele pro aeroporto também, trocando ideia com ele. Rapaz, o Machado...
Ele tá pra defender os estudos dele agora e ninguém Isso. tira isso dele não, E, sabe? e é o estudo responsável. Estudar a vida dele. 15 anos fazendo um Uhum. negócio, né? E vou provar pra todo mundo aqui, né? Que eu sei onde que tá o capital tá movimentando, né? Eu tô seguindo o capital tem 15 É isso. anos, né? E eu sei o que é capitalista, o que não é, né? O que tá na mão do povo de verdade e o que não tá, né? E, cara, o bicho tá brabo, mas brabo mesmo. É engraçado, era uma conversa que virou debate no final, né? E é isso que eu ia falar, e mano. o mais louco que o Machado, cara, a postura dele na conversa. Porque era dois que concordavam com ele, que era a oposição no caso, né? E o Machado esperou todos falando. A hora que todo mundo falava, o Machado ia, pontuava. Todo mundo falava, o Machado ia, pontuava. A ponta, sim, velho. Até o Diegão deu uma desesperada, velho. O Diegão entrava no meio da conversa ali, interrompia o Gustavo, né? O Gustavo, mas me fala isso aqui. O Gustavo respondeu todas as perguntas, velho. Todas as perguntas. E não eram E dois. os camaradas saiu indignado. Não era velho, dois saiu qualquer, indignado. não, né, mano? A gente trouxe o Rosarinho, o cara experiente, bagagem, conhecimento. Tudo com doutorado ali, O meu irmão. Tudo Hermesilo, filósofo ali, nada velho. mais, nada menos que o professor do Rosarinho, é o É. cara que orienta o Rosarinho em vários temas. Sim, sim. Olha o time que tava lá. E era 2 contra 1 e de verdade. Né, eu não sou de posicionar no debate, eu falo assim, o debate não dá pra você pontuar quem ganhou, quem perdeu. Isso é difícil. Você geralmente tende a imaginar que o lado que você simpatiza mais é o que sempre venceu. Eu procuro fazer uma análise mais fria nesses pontos. Mas o do Machado ali, se bem que não era também um debate, mas o Machado, sim, ele foi muito bem, viu? Mas muito o pior, bem, cara, muito bem. você não acha mais liberal pra debater com o Machado, velho. Mas quem que vai? Os caras não querem debater com o Machado, não. Pra fazer debate com o Machado agora, tá tendo que chamar comunista, chamar cara de esquerda pra debater com ele. Os caras liberal não quer debater com ele, não, velho. Não dá, não dá. Conversamos aí um tanto de gente aí lá do MBL lá, os caras não debatem com o Machado, É não, do velho. MBL, é porque a galera não sabe quem que é o Machado. Sabe, eles me contou, cara. Eles me contou no bastidor, todo mundo sabe quem é o Machado, sabe Não quem é o sabe, Machado, mano. Oh. sabe que o Machado é bom e não tem coragem de debater com o Machado, eles sabem, Sabe não. sabe, O pessoal do MBL. sabe, o dia que sabe. eles souberem quem é, Rapaz, eu conversei com sabem, eles tudo. Conversei com o mano. Renato, conversei com o Ricardo, eles tu conhece, velho. Tudo conhece. O Ricardo tudo. vai, hein? Não vai, não vai, eles não vai. Não vai, conversei com eles lá, eles falaram, cara, pra debater com o Machado eu tenho que preparar aí anos e anos e anos. 15 anos de estudo E aí, profundo. se o cara for preparar 15 anos, imagina onde que o Machado vai estar daqui Não. a 15 anos. O Machado, ele vai estar sentado num pedestal, sabe? Igual um guru Vai virar mesmo. um assim, ser ó, supremo. Guru, sabe? Aquela imagem Apocalíptica mesmo. Os caras falam que é o Vegeta do Dragon Ball, é que eles falam? Eu não assisti Dragon Ball, não foi. Ah, mas então ele não é o Vegeta, mano. Eu assisti Cavaleiro do Zodíaco. É. Mas qual que é? É o Vegeta? O Vegeta é o... É o Vegeta, né? O Vegeta seria o antagonista principal. Sim, pode ser por causa das entradas. É porque o Vegeta é do caramba. O Vegeta Mas é foda. ele é a forma superior, assim, do Dragon Ball ou tem algo mais É como se... level hard? Aham. É. Mas ele tem a evolução? A evolução dele é o Saiyajin, não é? No Dragon Ball? E ele vira o Super Saiyajin no... Vira? Aí, ó. É tipo assim, o Machado vai Vegeta, virar ele é o o Super Goku, Saiyajin. você sabe quem é o Goku, ele é o principal, Eu sei ele é o quem fodão. mas eu não assisti o desenho. O Eu sei Vegeta quem é. seria um mais próximo dele, Tá. entendeu? Eles vão evoluindo sempre e tal, é isso. Mas o Machado, mano, ele é o fusão do Vegeta com o Goku, mano. Eu cheguei a mandar pra vocês não. uma foto do Machado com... Cara, o que é aquilo? Pode dar exposit? Não, põe aí. Pode dar Tem- exposit? Põe Não, essas tem- fotos do Machado aí, velho. Aqui Que é tá aquilo? mais novinho, tá até de boa. Não, Mas escuta. a outra que tá com o cabelão loucão Escuta, lá, tá eu massa fiquei demais, horas olhando aquela foto, pensando assim, Sério? quem que é esse cara? Por que o Cabeleira mandou essa foto aqui? E eu olhava a foto e falava,
Que Mas esse você não viu maluco, que era um mano? Machado? Não, gastei horas pra perceber que era ele. Graça, Não, agora que você fala, vai dar pra nenhuma saber. das duas, você Não não dá pra identificou? saber não, mano. Põe aqui cabelo curto primeiro, filho. Vou te acho que mandar ela aqui. Tá no nosso grupo aí de WhatsApp. Vou te mandar aí. aqui, tá aqui do... Será que a galera já viu essa foto já? Vou mandar ela aí de novo, Pedrão, que ela vai... Nossa, essa de jogando bola, velho. De jogador de futebol aqui, Ó, caralho. enquanto vocês acham aí, a MNVSS mandou $5 canadenses e falou que eu moro no Canadá, mas quando for ao Brasil eu vou aí. Vocês são demais, meninos. Beijos da Manu. Pô, Manu, vem então. Quer ver se você tem coragem? Vamos ver se você vem mesmo. Ela é lá do Canadá? Lá do Canadá. Caraca. Em breve ela vem no Brasil. Que massa, hein, mano? A Michelle já leu o dela. O Guilherme Fernandes mandou aqui também. Eu acabei de ver o Luigi reagindo ela contra o Guto. Ela manda bem demais. Falando da Michelle, né? Demais, é. Aí, ó. Essa é a foto do Machado. Acho que ele tava entrando na UFMG. Aí agora você fala que é o Machado, você consegue ver as semelhanças. Mas eu olhei esse cara e falei, pô, quem que é esse magrelo aqui? Mas esse daí é o Machado, esse aí não dá pra negar, não é não, que isso, Albertinho, é um sorriso aí, ué. É o Machado. Agora esse aí, mano, vai, quem é esse aloprado, velho? Esse tá... Falei, quem é o hermano? Quem seria o hermano que está aí todo maluco? Rapaz, o cara não, tá só mano. evoluindo, velho. O bicho tá aí eu vou te falar, bruto. dá pra entender por que ele faz o que faz nos debates. Olha a cara de psicopata que ele tem, mano. Ele vem pra acabar com o negócio mesmo. Ele não tem dó, não. Isso aí não tem alma. Gustavo Machado. Não tem alma, mano. Isso aí é um exorcista da mentira. Em breve, no podcast Três Irmãos, né? Que a gente vai anunciar logo um episódio dele daqui a alguns dias. O Machado, se você quiser virar É que já tem o Breno, né? Não dá pra gente também ficar colocando todo mundo todo dia aqui, né? Pô, mas eu acho que dá pra gente fazer mais episódios depois com Santiago, assim, sabe? A galera gostou. Acho que dá pra gente promover alguns debates, assim. Teve gente que falou que não entendeu bem isso que eu ia falar, às vezes mas outros entenderam. Então, eu o acho espanhol que não é no ao vivo, pra mim, foi difícil também de entender tudo. Mas depois eu assisti o episódio mais uma vez e aí foi de boaça, assim, sabe? De boa. Eu entendi tudo. Eu assisti num e-mail, pra mim deu de boa. É. Você é além. Mas quando você tá mais, eu não tenho relação. Você é foda mesmo. É porque o espanhol pra mim tem que ser falado mais rápido, sabe? Entendi. Depois desse debate aí, o que a gente teve? Aí a gente foi pra São Paulo, né? E gravou em São Paulo com o Renato Batista e o comandante Robson Foronado. Que legal. Foi lá que o Renato me falou que não tem coragem de debater com o Machado, velho. Foi lá, ué. Isso não, só. Renato falou isso não, rapaz. Falou, rapaz. Não ao falou vivo? pessoalmente. Não, ao vivo não. Tá, uma hora escondido. Escondido lá, não. O Renato falou isso não, eu rapaz. não minto pra audiência, não. O Renato enfrenta qualquer um, mano. Não, o Machado ele não enfrenta. O Machado não. Ele falou isso. Chamou então pra debater, ué. Eu vou chamar mesmo. Chama então, falou. E se ele ganhar do Machado? Não vai, velho, não vai. Não, Ninguém não sei, do MBL debate com o Machado. Ninguém. Robertinho, ninguém. Quem corre nessa história? Hoje ninguém debate com o Machado. Né? Pra debater com o Machado agora, é só comunista ou alguém que não conhece. Se for surpresa, dá pra marcar, entendeu? Chama um cara, um liberal, falou, vem aqui. Debate com esse cara aqui, aí rola. Mas se conhecer, não vai. E se tiver uma revanche? Qual revanche? Entre Léo e Machado. Não, Robertinho. Mas avisa pra ele que é um debate. Não, avisa, pô. Para de graça, Robertinho. Para de graça. O Andy Léo do MBL, eu acho que eu não corre não, hein? Para de graça. O João vai debater com ele lá no professor Marcelo, né? Que tá prometido lá, né? Rodrigão, chamem o Kim. Vai ter recesso parlamentar agora. Cara, a gente quer muito chamar o Kim aqui. Muito mesmo. Inclusive, esse episódio com o Renato e o Forinazzi
foi um episódio que a gente falou bastante da bomba atômica, né? Que é um projeto que o Kim colocou lá, que a gente considera importantíssimo, né? O Brasil precisa ter armas nucleares, que inclusive caiu agora Você viu, né? sim, agora o Brasil já pode ter, né? Tudo. E derrubou, era tipo uma normativa que o Brasil Uma tinha trava concordado. pra isso, né? Então, assim, a gente quer muito conversar com o Kim. E cara, ô Kim, se você vier aqui, a gente vai conversar com você, cara, de forma respeitosa, não vai ter zoeira. Igual o Arthur vem, a gente faz zoeira com o Arthur, porque é o Arthur. Mas com você vai ser de forma respeitosa. Então vem aqui trocar ideia. É só ele assistir o episódio que a gente teve, por exemplo, com o Ricardo, né? Com o Ricardo Almeida, que vai ao ar em breve. Isso, é só ele assistir esse episódio. É só ele ver quando o Renato Batista vem. Com o Arthur mas essa... Vamos Não, pensar. Com o Renato a gente é zoeira também. Só você, ué. Eu trato o Renato com respeito. Não, mas a gente dá uma zoada. Não, eu não. Cara, o Renato fala muita merda, velho. O Renato fala muita merda. Como assim, Robertinho, mano? olha aí o negócio da Venezuela, cara. O Renato veio aqui e falou que era droga. Falou que o Maduro ia sair, que eles iam tirar o Maduro da Venezuela. E será que eles não? estavam combatendo o narcotráfico. Essa história já chegou no final. Cartel de Los Solis. Aí dá uma semana, os Estados Unidos vai lá e pega um petroleiro. Cara, mas uma coisa não Você exclui viu o a Maduro outra, dançando? Uma coisa não exclui a outra. Você viu agora o Maduro dançando no vídeo lá Igual no o Trump? Não, ele fez agora. Don't worry. Despacito? Hã? Ah, não vi não. É, Porque Maduro é um fanfarrão. O cara tá tranquilo, Tá com a velho. pele O cara lisa, tá com a tranquilão, pele mano. lisa. Ele tá Tem dessa não, despreocupado. pô. Ai, Maduro tá o despreocupado. cara da JBS foi lá pra tirar o Maduro de lá. Não, mas foi lá, né? Foi lá fazer o quê? Negociou com o Lula, que não sei o quê. Meu irmão, o cara é sucessor do Chaves, meu irmão. Não entrega. Nós tava com o Breno Altman. O que o Breno falou pra gente? O Breno conhece o Maduro mais do que qualquer uma dessas pessoas, você concorda? Concordo que ele conhece pessoalmente. Não, e já teve vários contatos. Ele foi pra Venezuela mais de 200 vezes em 10 anos. O Breno Altman foi pra Venezuela mais de 200 vezes em 10 anos. Truco. Todas essas vezes, 200 vezes. Ele foi pra Venezuela mais de 200 vezes em 10 anos. É truco. Foi 20 vezes por ano. Por ano, a média. Truco. Média. Tá bom. 10 anos, 20 vezes por ano. 20 vezes por ano. Truco. É um jornalista, Roberto. Não, beleza. Jornalista é isso aí. Rapaz, olha esses 2 últimos meses aí, ó. O Breno foi pra 6 países em 2 meses aí. Ele foi pra Portugal, o Echia tava na Espanha, foi pra Itália, foi pra Venezuela. Só não foi pra Venezuela de novo porque deu um pau lá. Senão o espaço aéreo tava fechado. Breno é super ativo, um cara que se dedica ao extremo. Conheço o Breno. 200 vezes é truco. Tá bom, né? É muito. Se você diminuir um pouquinho, eu vou deixar. 50. Opa! Acho que foi até mais. Acho que foi até mais. Agora 200. Sou eu, é ele que falou, velho. Ele que falou. Sabe qual que é o problema Tá bom, do Breno? Depois a gente vê com ele, ó, Breno. Você mentiu, não foi 200. Sabe qual é o problema do Breno? Eu não vou ligar pro Breno aqui. Sabe qual é o problema do Breno? O seu problema, Breno, é porque você mente muito. Não dá pra conversar com pessoas Esse é o que Bruno mentem Altman, é o Bruno Altman, sei lá. O seu problema é que você mente 200 em 10 não vai dar, cabelo. Eu sou bom, eu gosto Não, do Breno, tá. porque eu admiro o Breno. O Breno Beleza, é foda, né? Esquece, Brincadeira. esquece Não, o tanto de brincadeira, vezes o que Breno. viajou, esquece. Vamos Eu tô falando esquecer. assim, que desses caras tudo, velho, o Breno é quem tem mais contato com o Maduro, velho. O Breno deve conversar mais com o Maduro que o Lula conversa. Pra você ter uma noção. Não, acho que é que o Lula, presidente com o Lula nem tá presidente conversando ali. com o Maduro mais, Tá, sabe? Eles deram pois uma birradinha Você um com o vê, outro. cara, o Breno tem contato direto com o Eu cara. acho que o Bruno tá doido. O Breno ele virou pra mim nos bastidores e falou assim, Rodrigo, se o Maduro se entregar, vai ser uma das maiores decepções da minha vida. Porque eu tenho certeza que ele não se entrega. Eu tenho certeza que ele não se entrega.
E não vai, velho. O cara tá dançando lá, bicho. O cara tá tocando foda-se aí pros Estados Unidos aí. Agora o negócio escalou Eu numa vi um vídeo dele proporção comendo um absurda, né? churrascão Os Estados lá. Unidos já tá indo lá roubando, cara. Roubando. Ó, E aí não pode. filando na mão dura, na cara dura ali, né? Me dá esse petroleiro aqui. O barco tava regular, o barco era da Venezuela. Não, agora a conversa sério. é outra, né? Sério, o barco Agora era da a conversa Venezuela. É outra, né? O barco, esse da reportagem, o barco era da Venezuela Agora a mesmo. conversa é outra, né, pô? É porque não Vai tinha ficar bandeira, roubando? pô. Vai ficar Não roubando? tinha bandeira, vai que não é da Venezuela. Ué, que loucura, velho. Vai que era de algum Na traficante cara aí. dura. Não dá, né, velho? Não dá. Sei lá, vai que é de um traficante. Não tinha bandeira, pô. Bom. Tinha bandeira. Bandeira do Cartel de Los Solis. Foi um petroleiro Eu sei. com Não tá identificado, pode ser, oi. centenas de barris de petróleo com a bandeira Cartel de Los Solis. Deixa eu te falar. Porra, velho. Você acha que é muito? Tinha um cara aqui no Brasil que tava comprando petróleo lá da Rússia e vendendo aqui. E era um cara comumzinho, não era fodão não, sabe? Tipo assim... não era tão comum, né? O cara trazia um petroleiro, né, pra vender aqui. Isso aí já saiu na reportagem? Eu posso falar isso, será? Ah, saiu no... Não, então posso aí. Os cara, bandeira dos Estados Unidos é que não era. Cara, eu amo esse chat, velho. Eu amo. Eu amo esses caras, velho. É isso. Dos Estados Unidos é que não era, né, Verdinho? Não, tá errado, não é a deles. O helicóptero desceu lá, tinha bandeira do estado pra falar que é dele. Então é que também o povo gosta de fofoquinha demais, né? Não gosto, não. Foi helicóptero chinês, né, Robertinho? Não é que era helicóptero chinês que tomou. Dá um zoom. Vamos dar uma olhada no olhinho do soldado ali. Se os olhinhos for pequenininho, é igual o meu assim, já é tudo chinesinho. Ó, depois do episódio do Farinazo e do Renato, que foi um excelente episódio, se Foi vocês muito não bacana. viram, vai lá e assistam. Foi muito legal. O Farinaz é um cara ímpar mesmo, sabe? Todo, assim, quando você põe pra ele, a responsabilidade que ele tem de falar das coisas, sabe? E aí ele fala da soberania do país, cara, com amor, sabe? Com a importância que ela realmente deveria ter. Pô, admiro o Farinaz pra caramba mesmo. O cara é Depois, foda. a gente teve mais uma aula do Breno Altman, só que dessa vez foi a aula que menos deu audiência. Ah, mas por que será? História do PT. Mas eu cantei essa peça, falei, mano, que Pô, mas o bosta. povo pediu, teve votação aqui no chat, caralho. O cara fazendo um épico, sabe? Tipo assim, a história da Israel, Venezuela. União Estados Unidos. Soviética, Cara, Estados Unidos. olha, não, quem... Um todo mundo- melhor do que o outro. Você tem que assistir isso pra você entender, não tanto que é massa. Eu falei, não, a gente vai fazer uma coletânea de informações sabe, da evolução de vários países. Cara, nós vai vender isso pra Netflix, História nós vai na vender pra Daily, National Geographic, nós vai vender pro mundo documentário, inteiro. Sabe? Pro Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo vai comprar Conteúdo essa porra, de mano. qualidade. Conteúdo Eu de queria qualidade. que ele fizesse do Vietnã lá pra gente Não ver se os Estados pensa Unidos se ele ganhou ou faz não, a história tá do ligado? Vietnã, Pois que é, foda, cara. velho. Pô, mas foi Ele o me povo que mancha escolheu, velho. o trem, uma carreira fantástica. É a audiência que escolheu. Eu também Não, eu achei sei, que não ia dar foda. tanta, A audiência manda tanta mesmo. visualização. O episódio deu só 40 mil. Mas Né, atendeu mas, a pô, audiência, né? Quem gosta de PT tá ali, né, velho? O Breno sabe defender o PT como Opa! ninguém. Não sabe? Sabe defender o PT como ninguém, velho. Rapaz, eu sei quem tem. Não, meu filho, ele é bobinho mesmo. Meu filho não sabe nada, mas o PT, esse não erra, não. Rapaz, ali é O brabo. meu filho tem coragem de dar Brabo, umas batadas brabo. nele, mas no PT eu não bato, não. Eu nem sei pra que o Lula contratou os Zaninhos, cara, mano. Não. Breno Altman. Defesa Breno Altman. de primazia. Que é isso? Histórico. Gentleman, cavaleiro. Verbado. Não. Sucinto. Tem hora que ele... Irrefutável. Isso, Irrefutável. isso. Essa é a palavra. Irrefutável. Breno Altman. Falando PT sobre isso mesmo, mas enfim. Foi bom isso aí. É pra galera ver Não, que foi bom. quando eles pedem, a gente faz mesmo. Tipo assim, foi o bom. que você quer? Eu Isso, tenho, beleza, a gente vai assim, fazer. Tem muita informação ali que eu não tinha conhecimento. Zero conhecimento. A estrutura de como é o PT, sim. Eu não imaginava que dentro de um partido, né?
tinha uma divisão tão rachado, grande. tão tinha uma rachado, divisão né? tão grande ali, né? Você pegar uma ala social-liberal, né? Uma ala marxista, né? Uma ala mais democrata. Cara do céu, sim, eu não tinha essa percepção. Não tinha mesmo. Mas são detalhes que mostram o tamanho do partido, você entendeu? Não é uma coisa só ali dentro. É um aglomerado de pessoas, e muitos deles bem inteligentes, né? E cada um articulando um pouco do seu interesse. Tanto é que você vê que existem rachaduras profundas lá dentro. Sim, sim, sim. Que eu acho que ele chega a mencionar algumas, né? Algumas disputas internas que já aconteceram ali, e o porquê que aconteceu e quem que continuou na frente ali. Não sei se foi nessa ou se foi o Nildo conversando ali que eu ouvi sobre isso. Uma parte desse episódio que me impressionou muito foi a parte que o Breno conta que ele não queria entrar no PT, né? Depois que o Partido Comunista do Brasil, ele se desfaz ali, pensou em sair do país, né? Embora do país. O pai dele é que... E o pai dele, que é muito raiz, falou, não, meu filho, o futuro tá aqui, ó. Você tem que entrar aqui, você tem que estar aqui. Né? O pai dele convenceu ele, velho. Incrível. O Breno, claro, a origem dele é comunista, o avô dele era, o pai dele era. Não sei se a galera sabe, mas o pai do Breno falava, tipo, 9 línguas, e o inglês não era uma delas. Ele falava língua do mundo inteiro, menos o inglês. Acho que 8 idiomas. 8 idiomas e não tinha o inglês. Quando o Breno queria ouvir, por exemplo, sei lá, uma Janis Joplin na época. Led Zeppelin, o pai dele não aceitava, porque era uma cultura americana e eu não queria... Então, assim, você percebe que a criação foi bem rígida, assim, bem cernada mesmo. Um trem bem grosso ali. É isso, pronto, acabou. E é isso que a gente vive. E o comuna foda é o vô do Breno. Que deve ter sido mais brabo do que o pai, né? Esse é o comuna foda, é o vô do Breno. E esse tem história, assim, pra dar com pau. E aí, no finalzinho, o pai dele, que era o cerne mais forte ali, né? Pela idade, pelo conhecimento que já tinha, que o avô já tava com idade avançada, eu imagino. Vira pra ele e fala assim, não, o PT é a nova forma de fazer isso. Estraga uma história linda. Celiana. Bom, tá lá, se você quiser. Não, eu acho legal. Eu acho também que esse episódio do PT, ele pode ser um módulo pra história do Brasil, assim, sabe? Querendo ou não, a gente tá falando aí de um partido aí que tá há mais de 40 anos aí, né? Lutando aí pelo país, tudo, né? Eu falo que tem 40... Eu já falei isso, mais de 30 anos, a galera fala assim, nossa, não sabe nem fazer conta. Cara, é porque eles não entendem o que é um partido com a expressividade, com a força que o PT tinha. E eu falo que o PT se perdeu quando ele chegou no poder. Porque quando ele era oposição, ele era muito bom na oposição. Ele realmente cobrava o governo, ele realmente tinha embates importantes. Ele fazia o contrapeso que era necessário. O PT teve essa significância política desde sempre, sabe? De enfrentar, de expor o governo, de cobrar de forma, sabe, brilhante, mostrar força política. E depois ele chega no poder e pronto. Quem cobrou o poder? Ninguém mais combateu. E aí foi onde eu acho que a coisa degringolou, sabe? Tudo foi perdido. Chegou onde a gente tá hoje, né? Eu não acho. Tem gente que acha que tá muito bom, eu acho que não. Depois desse episódio, a gente teve o Ben Mendes, o outro debate com Misa, o Misael e a Maria. Né? Tá. Foi um debate aí sobre aborto, né? Uhum. O Ben, nesse debate, vai com uma postura bem mais, né, combativa, até com as pitadas até meio que agressivas, hein, Robertinho? Pra mim, um dos debates mais difíceis que eu já tive. Você acabou malzão esse debate. Um dos debates mais difíceis que eu já tive. E aí, sim, acho que muito da postura do Ben Mendes me afetou dessa forma, porque ele tava realmente muito truculento, muito fechado, muito... Cara, eu não gostei No começo pra galera entender, eu, Robertinho e o Pedro, a gente sempre troca mensagens do que tá acontecendo, né, no debate. Né? Ó, isso aqui tá bem, isso aqui tá pontuando,
nós tá desenvolvendo, tá desenrolando, tudo. E nesse debate do Ben Mendes com o Misael e a Maria, logo no começo, a gente mandou mensagem no grupo de WhatsApp nosso e comentou: é pessoal. Tem uma parada pessoal aí, né? Porque não era o Ben Mendes que a gente é acostumado. O que tava acontecendo ali. O Ben Mendes, apesar de eu ter falado que ele tem uma postura firme, de enfrentamento colérico, muito, né? Ele já falou que é um cara colérico, tudo. Isso é natural dele, mas ele tava muito diferente do que ele é no dia a dia, sabe? Sim. Daqui é cara educado, prestativo, humilde. Ele chegou bem fechado, bem fechado. E outra coisa, mesmo. Robertinho, tinha comprado o aéreo dele, o Ben chegaria, tipo, 12:30, a gente ia fazer o debate às 2h da tarde, então dava tempo dele chegar em Guarulhos e ir pro estúdio pra gente fazer o episódio. Acabava o episódio ali 5h, ele já retornava pra voltar pra BH, né? Ia ser um bate-volta mesmo, né? Só que o voo dele atrasou pra sair de lá e atrasou pra pousar. E a hora que ele chega em São Paulo, ele ainda pega um engarrafamento também pra chegar no estúdio, né? Ou seja, ele ia chegar no estúdio por volta das 3:30, 4h, e a gente ia ter que encerrar o debate às 5:30. Isso. Então ia ser tipo 1h30, 1h de debate. Ia ser um debate bem curto, bem curto. Só que o Ben queria tanto que ele comprou outra passagem pra voltar no dia seguinte. Ele reservou o hotel pra ele voltar no dia seguinte. Então, assim, ele comprou uma passagem de última hora, gente. É caro, não é barato não. Deve ter pago aí uns 3 pila na passagem fácil. Mas ele queria fazer o debate. Queria muito fazer o debate. E assim, beleza. A hora que eu vi esse empenho todo pra fazer o debate, eu até falei, pô, né? O cara compromissado, né? Se comprometeu, que ia fazer. Cumpriu tudo que prometeu, né? O que eu falei, eu vou fazer. E realmente é isso. Mas depois a gente entendeu que tinha algo mais. Tinha uma parada pessoal, né? Durante o episódio, ele até falou algo que eu critiquei aqui, que o Pablo Marçal fez com o Elias, né? O Pablo Marçal falou pro Elias que ia processar ele, ameaçou ele judicialmente, né? O Ben Mendes também fez isso com o Misael, né? Ó, você pode sair daqui com processo e tal. É complicado essas coisas, viu, Robertinho? Então, não gosto disso não, viu? Não gosto essas disso não. situações é que eu realmente achei o debate muito pesado. Pra mim foi uma carga pesada, sabe? Eu não gosto de ver, apesar do debate de ideias eu achar isso formidável, acho que tem que acontecer. Quando o debate de ideias fica num âmbito particular ou pessoal, isso pra mim, isso pra mim não tem que acontecer. Eu não gosto de nenhum convidado. Você ficou mal no outro dia, Roberto. No outro dia você olhava assim de sua cara, você não, via fiquei, a cara pra mim foi ruim. Cansado foi ruim, mesmo, sabe? assim, foi, terminou fritado. Sugou sua energia. A gente foi pra um outro episódio depois que foi tranquilo, foi Nildo bom. E o Breno, né? Foi bom, foi inteligentíssimo, foi educado, foi ponderado. Cara, e mesmo assim eu não recuperava, sabe? Porque você eu tava com energia eu tava demais, né? fritado, eu fritei mesmo ali. Foi o primeiro debate que eu saí fritado, sabe? Não tá raciocinando direito. Por vários motivos, né, Robertinho? O jeito que ele saiu de lá, foi, né? não, tudo, foi completo. Saiu reclamando, né, de um corte que foi feito dele. Que inclusive é outra coisa, né, Robertinho? A gente tá com a vida tão corrida, cara, que, mano, a gente não fica olhando corte, não fica olhando que música vai postar, né? E aí você pega no episódio com a Michelle, ele reclamou da música que postou lá no Store, né? Não, mas essa música aqui, ela fala mal da igreja, não pode postar essa música e tal. Mano, a gente só postou, não foi com intenção nenhuma de te alfinetar, de te prejudicar. Inclusive, a gente falou isso pra ele. O corte, pra quem não entende, assim, no nível que a gente faz, lógico, tem todo tipo de corte. Mas o nosso em especial, eu só posso falar do nosso, ele não é uma coisa parada e pensada como se fosse metodicamente para ser preciso. O que é um corte? O cabeleiro vira e fala assim, porra, essa água aqui não vale nada. Pronto, a água não vale nada. Virou um corte. Não é o momento mais interessante, não é o momento mais completo do raciocínio.
é uma frase que deu um bom corte e é isso que a gente vai fazer. E aí você não preocupa se lá no fundo tem a música do Tirulipa ou a música do Reinaldo. Não tem. Não, é isso, igual... é um corte, cara. É pra depois a galera ver e vir pro episódio principal. É igual o Brigadeiro. Brigadeiro tá aí. Brigadeiro já debateu aqui já, né? Se eu faço a equipe vai e faz um corte. Ah, o Higino desmascarou o Brigadeiro. Isso. Meu irmão, que Não tem, velho? Que tem? Você desmascarou no argumento ali, né? Não tô falando que você é um ladrão, não tô falando que você é um desprezível, não. Por exemplo, Desmascarou. o Brigadeiro desmascarou o Higino aqui. Desmascarou ele, pô. O Brigadeiro desmascarou o Lucas. Eu tenho certeza que o Lucas não ia achar ruim disso, cara. Né? E aí, não foi a gente que fez o título, foi alguém da nossa equipe, e tá tudo certo. Né? A gente não chamou a atenção da pessoa da equipe, porque a gente precisa de cortes que realmente chamem atenção, que viralizem tudo. Mas aí colocou o corte lá, Michele desmascarou o Ben Mendes. Cara, o cara veio putaço, assim, sabe? Nossa! Mas que... A Misa e Maria tá falando aí que tá esperando o corte favorável deles, né? Não esperem isso de mim. O Cabileira faz isso, eu nem vejo. Então, voltando aqui, né, Robertinho? Tipo, cara, faz parte do jogo. A gente quer fazer corte pra viralizar, tudo pra chamar atenção. É importante você ter títulos chamativos, né? Mas mesmo assim, o Ben reclamou na hora, me mandou mensagem, falou assim, cara, que corte que é esse aqui? Me desmascarou? Como assim? Não, eu não esperava isso de vocês. Que absurdo. Eu até entenderia se fosse no canal de um terceiro, de um quarto, mas é no canal de vocês isso aqui. Falei, pô, Ben, não é a gente que posta, não é a gente que escolhe o título, né? O intuito é de viralizar, o intuito é de chamar atenção, mas se tá te incomodando, eu vou aqui e vou mudar. E mudamos na hora, cara, mudou na hora, tipo assim, tirou e colocou Debate Ben Mendes e Michele. Foi o título depois. Debate Ben Mendes e Michele. Tá lá. Olha que título lá. bosta. É título bosta mesmo. Debate Ben Mendes e pode. Michele. Tá lá. Não, né? mano. O vídeo, depois que mudou o título, ele começou a engajar menos, ele parou de entregar, né? Se ele tivesse sendo mais entregue, talvez ia trazer mais pessoas pra dentro do debate, ia mostrar mais as ideias dele, né? Mas teve que alterou o título. Mostrei pra ele na hora, no dia, aqui, ó, alterei aqui, tá? Ó, foi mal aí, você achou ruim, desculpa, tal, alterei aqui. E mesmo depois desse pedido de desculpa, dessa retratação, lá no debate, acaba o debate, não, eu gosto de vocês, mesmo vocês tendo feito aquele corte ali, eu acredito que não foi vocês, né? Mas aquele corte lá desmascarou, ficou muito ruim. Mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É porque quem vive na internet sabe o que tem na internet. Não dá. Né? Tipo assim, na internet vai ter lá falando de mim que eu sou um santo, até que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu deveria estar crucificado aí ou num gulag, preso lá, sendo torturado. Quem tá na internet vai viver isso. Porque você tem todo tipo de pessoa na internet. Cara, e você pega uma thumb, um título falando vai lá, assiste. É isso. É pra isso que serve. Sabe? Só pra galera entrar. E ele sabe, entendeu? O que eu tô tentando deixar claro é que ele tem experiência já de internet pra saber o que tá acontecendo ali. Não é pra ficar surpreso, sabe? Alguém que nunca veio num podcast. Por exemplo, um professor... Até os cortes do canal dele, as thumbs dele, ele acaba polemizando ali pra chamar mais audiência. Ele faz assim, isso no canal dele, se fosse uma ação que partisse, por exemplo, do professor Carreiro, que quando veio aqui até então não entendia nada disso, ele vira e fala assim, nossa, vocês falaram que eu falei isso, eu não falei isso, eu falei uma coisa semelhante. Aí você entende a cabeça do cara, ele ainda não sabe como que funciona a internet. Outro ponto é quando a pessoa já vive de internet há muito tempo, falar assim, isso aqui não é assim. Não, você sabe que... Porra, é a internet, né, meu irmão? Tá fora de contexto? Trem, assiste aí, vamos ver se tá falando. Aí vai abrir lá, vai estar sei lá, a Michele falando onde ela... Acredito que ele errou.
e pontuando os erros, ou seja, ela realmente tá desmascarando ele ali naquele momento. Não tá fora de contexto. Pois é, cara. Até porque a gente não põe isso, né? Bom, depois desse debate do Misael e da Maria com o Ben Mendes, a gente teve outro debate, que foi Nildo Ourix versus Breno Altman. Você gostou desse debate, hein, velho? Caraca. Se você não tivesse tão cansado, você ia pirar Não, eu ia aproveitar, ia. Você ia aproveitar. Porque assim, Porque ó, o Nildo falava umas paradas pro Breno, eu sentia que você tava... representado. Eu tava É representado. isso, eu me senti é representado ali. É, eu vi isso aí. Mas vai além disso, Cabeleira. É porque assim, ó, o Breno é brilhante, né? Até rima, o Breno é brilhante. Ele, cara, você combater o Breno num debate é difícil, a gente já viu ele em vários e a gente sabe o quanto complexo e completo o Breno é nas argumentações. Cara, o Nildo veio do mesmo tamanho, sabe? Ele, eu admirava, não era só porque muitas das coisas que o Nildo falou realmente me representam sobre a transparência. Eu já falei isso outras vezes. Por que eu gostei do Gado de Luta? Porque não tem compromisso com ninguém. Tá errado, tá errado. Foda-se se você é o meu irmão. Tá errado, velho. Ele não passa pano pra ninguém. O Nildo vem na mesma proposta. Cara, pra mim isso é errado. E é errado, não interessa quem fez o erro. O erro é errado pra qualquer um. Então o Nildo veio, cara, teve umas 2 vezes que ele vomitou uns negócios no Breno ali. O Breno quer ensaboar demais da conta. Porque se fosse eu engolia o choro. Eu falasse, assim, não, deu, vou parar. E o Breno seguia firme, com bons argumentos e tal, mas o que o Nildo mostrou ali, cara, ele trouxe uns pontos ali que eu fiquei sem graça. A hora que ele fala assim, o PT tirou da pobreza, tirar da pobreza é esse número aqui, ó. Tirou do mapa da fome, tirar do mapa da fome é esse número aqui. É uma realidade. Reais. Renda de R$200 você tira da extrema pobreza, do pois mapa é, da cara, fome, é isso. E a renda de R$700 você tira da outra classificação. Por mês, ué. Fala sério. Sendo que o Como ideal pro brasileiro era um salário 7 mil. de R$7.500. Aí você vira e fala assim, não, eu tirei todo mundo da pobreza. Tirou mesmo? Como é que é? Não é porque agora quem ganha mais de 200 reais ou até R$200 não tá mais passando fome. Não tá mais isso. Como que um cara que ganha R$200 por mês, uma pessoa, não tá na extrema pobreza? Sabe? E a hora que o Nildo joga isso aí num debate lá, como é que você dá a volta numa informação dessa? Aí você percebe o tanto que a gente é enganado todo dia com falácias, sabe? Com propostas, com números extremamente monstruosos. Isso é uma monstruosidade você falar isso pra população. Sabe? É desumano você tratar uma pessoa com R$200 como se ela não estivesse passando fome pra caralho. Pra caralho. Essa pessoa não come nada. Ela não come 5 dias. Sabe? É uma refeição não é boa, não. Digna. Ela não come 3 vezes por dia durante 5 dias com esse valor. Mas você acha que quem fez isso foi o PT? Você acha que se fosse outro governo, um Fernando Henrique, um Collor, um vagabundo, Maluf, é por isso que eu falo. Você O acha negócio é que tem que cobrar dessa galera, mano. Você acha que esses outros possíveis não dá pra passar presidentes, pano. eles teriam feito essas políticas aqui no Brasil? Até onde de dar uma renda básica para as pessoas? Até onde eu entendo, muito do que aconteceu foi mudança de nome de projeto. Era cartilha verde e amarela, agora é Fome Zero. Entendeu? Eram projetos que teoricamente já existiam e mudaram os nomes. Entendi. E se não fez, mano, tem que fazer essa porra. É isso que eu falo. Não é que, então o Fernando Henrique é bom, é uma bosta. O negócio é que tem idiota até hoje que acha que tem um político ali que é bom. Sim. E protege essa porra. E aí o cara fica blindado que você vai cobrar dele e tem um monte de gente aplaudindo ele. Cara, vamos juntar e cobrar o que precisa. Pode ser seu pai, seu irmão, seu ídolo. Você tem um quadro desse dentro da sua casa. Pelo amor de Deus, lembra que tem um monte de gente passando fome. E vira pra ele e fala assim, não, meu irmão, eu não sou com você em política de extrema direita, ou o que seja. Mas nesse ponto onde tá muito errado, eu também vou cobrar do cara que eu admiro. Até porque ele tá fazendo uma bosta.
É porque... Ele é um bosta também. É porque a defesa deles é... Sim, o PT tá muito aquém do que os brasileiros merecem, né? Os brasileiros merecem muito mais. Muito mais. Né? O PT deveria fazer muito mais por nós. Mas, ao mesmo tempo, ele tá muito além de outros governantes. De um Sarney, né? De um Collor, de um Itamar Franco, de um Fernando Henrique. Aí por causa disso você não cobra. Não, Aí tem que porque cobrar, você acha que ele, não, ele é melhor que o outro. Tem que cobrar. Mas será que ele tá fazendo o que precisa ou ele tá sendo só um fornecedor de esmolas? Porque o que eu percebo é que ele fornece esmolas. Tem que cobrar. Tem que cobrar, porra. Tem que cobrar. Dá pra fazer mais. Mas tem que cobrar reconhecendo. Tem que cobrar reconhecendo, você não acha, não? Não tô falando nada, mérito a quem merece. Sim. Eu sempre falei mérito a quem merece. Quando ele faz um projeto bom e estiver lá, pode ser o PT, o PSOL, o puta que pariu. Se o projeto for bom, todo mundo tem que abraçar. Ah, escala 6x1 tem que... Porra, mano, vamos todo mundo abraçar isso aí. Não interessa que lado você é. Aí se não passar... Porra, por que calou isso aí? Cadê o presidente pra manifestar lá na frente? Vai falar assim, opa, isso aqui pra mim, ó, é importante. Meus esforços vão estar centralizados nessa ação aqui, que vai ajudar todo mundo. Cadê? Ah, não, mas é porque ele é melhor do que o outro. Mano, eu não tô falando que ele é pior. Eu quero saber por que ele não resolve essa merda aqui, ó. Por que ele não gasta energia com isso aqui? Não, mas o outro é pior. Eu sei, o outro é 1000 vezes pior. Eu só quero que ele seja o melhor que ele pode ser, e ele não é. Ele não é o melhor que ele pode ser. Muito pelo contrário. Muito distante de ser o melhor, de dedicar, de pôr realmente importante onde precisa. Sabe, de gastar energia onde tinha que estar sendo gasto. Mas, bom, pra muita gente, ele faz tudo que precisa, né? Aí você vê pra assim, mim, ó, não. Pra igual, mim, não. Isso é uma parada que eu acho paia, né, cara? Igual você pega o Breno, né? O Breno com 16 anos ele já tava militando aí, sabe? 16 anos ele já tava falando de política. Ele já tava brigando na rua, ele já tava se organizando, participando de movimentos, né? O Lula ganha, eu tinha 23 anos. Você devia ter o quê? 27, 28, quando o Lula ganhou, né? Cara... 2002, né? Eu não fazia parte do contexto político ali, sabe? Eu não me importava com essas coisas. Não era importante pra mim, assim, né? Não me importava com nada disso. Eu me arrependo por isso, assim, sabe? Queria muito ter participado da política nessa época. Talvez se eu tivesse participado, eu teria... Você participou, você votou, eu teria... Ué. Não, mas eu acho que sim, ué. Sim. Sim, porque aquele voto tinha ali e tal. Se brincar, votou no Lula aqui e votou no... Sabe, num governador de direita, sabe? Totalmente oposto ali. Porque você não tá participando daquele cenário político, você não entende o que cada um representa ali naquele momento, né? E talvez se eu tivesse participando, hoje eu reconheceria... O tanto que o povo é burro, você acaba de explicar, fala assim, ó, esse é muito melhor, aí você tem que cobrar dele. Ele fala assim, não, vota na direita então. Não é isso, cara, não é isso. Eu não tô falando assim, pra você votar em um e outro, cabeça de minhoca. Tô falando pra você cobrar independente de quem tá lá. Se você é de direita e o cara que tá lá é de direita, você tem uma responsabilidade dobrada de cobrar desse cara. Porque é ele que tá te representando. Se você é de esquerda e o cara que tá lá de esquerda, não é só a oposição que tem que cobrar. A responsabilidade sua de cobrar é dobrada, porque ele é que tá te representando. Se ele não tá fazendo bem feito, é o cara que você escolheu que tá lá. Cobra desse idiota, mano. Eu tava falando assim, Robertinho, tipo, igual você vê. Cara, a importância de você ter um salário mínimo alto, assim, sabe? E foi o PT que garantiu isso, né? Você pegar um salário mínimo que era uma miséria e os caras ir lá e falar, o salário mínimo agora é tanto. Não. E põe um valor lá em cima. Assim. Tá alto. Em relação ao que era, a gente pode ver a diferença aí. Quanto que era o salário mínimo no governo Fernando Henrique, quanto passou a ser no governo Lula. Né? O quanto o salário mínimo cresceu
né, nesse período aí do governo PT. Aí você pega aqui, ó, na época do governo Bolsonaro e Temer, né, o salário mínimo praticamente ficou congelado. Ele voltou a subir agora. Subiu pouco. Tinha que subir mais, né? E a gente sabe, a gente conversa sobre isso também. A hora que você sobe ali, você acaba impactando em outros lugares, tudo, né? Tudo reajusta, tudo sobe. Mas é importante, cara, você ter um salário mínimo decente, entendeu? Porque senão acontece o que tá acontecendo hoje, cara. O cara prefere ficar clandestino ali, recebendo um bico e recebendo um Bolsa Família, porque Por quê? não vale a pena pra ele Aí você ter vê uma e fala carteira assim, assinada. eles fizeram um O salário salário tá mínimo uma- alto. Tal miséria, Aonde entendeu? foi esse salário mínimo alto que eu não vi? E aí, de novo. Não foi isso que eu é- falei. Vou não corrigir é- aqui pra você entender. De novo, não, deixa eu de corrigir pra você novo, entender. de Do novo, Fernando Henrique não pro é Lula, porque fez do uma Fernando Henrique pro coisa Lula que você teve tem um que aceitar, avanço. não, mano. Hã? Não é porque eles fizeram uma coisinha que você tem que aceitar, não. Não. tá certo. Não, tô reconhecendo que do Fernando Henrique errado. pro Lula teve um avanço. E tô Mano, te mas falando aí que. você tá vivendo Tô te dos falando que espantalhos, no mano. governo Temer, no governo Bolsonaro não teve reajuste. Você tá vivendo e agora teve de novo, você tá vivendo entendeu? espantalho, falando assim, nossa, tem que fazer isso porque senão você vai se assustar com outra coisa pior. Tá bom, Robertinho. É tá isso, bom. aí. Tá bom. Não dá pra vou- aceitar, não. Você tem que meter o pau mesmo. É vagabundo. É, Dá pra fazer. Pelo salário de R$7.500. Aí pronto, pô. Pelo salário de R$7.500, defendido pelo PSTU tem. e pelo meu Beleza. camarada A gente Machado. fez um episódio lá em São Paulo que eu não sei quem foi que falou sobre uma possível teoria do Donald Trump tirar sanções. Seu som tá saindo aí? Porque pra Tá. mim não tá, não. Não? É que tá normal. Tá. Aí se liga. Nessa notícia. Isso rolou lá em São Paulo, você lembra? Alguém falou Lembro. sobre isso? Não sei quem foi. O cara virou e falou assim, ó, eu tenho a teoria, ele cantou uma pedra. Ó, ele vai pegar o Lula, vai apoiar eles, Acho que foi o André Marinho, foi não? vai apoiar os Estados Unidos e em troca eles vão tirar a Magnitsky do Moraes. O cara falou isso pra gente lá. E, porra, parece que o cara tava certo na teoria dele. Não, né? qual que foi a teoria? Repete aí que eu escutei uma teoria sobre isso. Qual que foi a teoria? Explica Que aí pra o galera. Lula faria um acordo com o Trump Ah, de cooperação. ah. Me parece que até Mas esse acordo tava envolvido em direcionado tirar à o Maduro da Venezuela. direcionado para Venezuela. Ah, E que se o Lula aceita esse acordo, em troca, os Estados Unidos aliviaria o lado da Magnitsky aí pro Alexandre de Moraes. Você tem essa teoria, né? Não é minha, alguém falou lá, Tá, que eu não mas lembro o quem. Maduro continua na Venezuela. O Maduro não saiu, não. Não sei, ele tava no petroleiro? Não tava, não. Não? O Maduro tá lá na Venezuela ainda. O máximo que pode ter acontecido, ó, vamos tirar a Magnitsky aqui em troca de um petroleiro? Será que foi isso aí? Ó, consegue o petroleiro pra nós e aí a gente tira a Magnitsky? Não. A gente escutou outra teoria também, que eu acho que é muito mais factível, né? Aonde o Marco Rubio escolhe o candidato a presidente e resolve apoiar Flávio Bolsonaro, que aí vem uma ordem da Casa Branca falando assim, ó, põe o Flávio Bolsonaro na jogada aí, que a gente vai apoiar ele, aceita a candidatura dele, e aí tá tudo certo aqui, a gente vai resolver a questão da Magnitsky. Que a gente tem esse print também. A gente tem esse print também, tá escrito ali. Não vamos fazer de doido aqui, não. Não vamos fazer de doido aqui, não. Não adianta ficar com essa risadinha aí, não, velho. Não adianta ficar com essa risadinha aí, não, bicho. Ah, foi o Lula. Vai prender o Maduro. O cara falou isso. Não. Não é não. A outra é muito mais plausível. A outra é muito mais plausível. A candidatura do Flávio Bolsonaro, ela tem interferência dos Estados Unidos, tem interferência da Casa Branca, os caras metendo o dedo aqui no nosso país mais uma vez, na política nossa, e em troca estão retirando aí essas paradas aí. Essa eu não vi. Não? Não. Vou mandar Pedro aí, você... Fica de joguinho aqui. Eu não vi, olha. Fica de joguinho Põe com a aí, audiência aqui que eu ponho. Rapaz, eu jogo tudo aqui, velho. Jogo tudo. Põe aí, eu não sei, eu não vi. Jogo cocô na meia aqui, rasga a meia e sai rodando isso aqui dentro aqui. Toda vez, velho.
Toda vez. Vamos pro próximo aí, Ué, Robertinho. eu não sei, eu não chegou essa informação, a outra chegou Tá, pra mim. tá bom. Depois do Nildo e o Breno, teve o episódio do João Aigen. Não é Aigen que fala, João Aigen. Certeza. Sim, certeza absoluta. Né, que ele veio falar com a gente em regimes totalitários. Cara, Foi um episódio que você gostou muito, né, Robertinho? Eu gosto de todo mundo que estuda, na verdade, né? Eu já falei isso várias vezes. O cara vai lá, estuda, dedica, pesquisa, traz fontes. Porra, eu não vou discordar do cara. Quando o Machado vem cá e traz os números do negócio dele, eu sei que foi uma pesquisa gigantesca e intensa. Eu não sendo um comunista, eu não sendo de esquerda, eu não sendo nada, isso tem valor. Né? O valor tem que ser aceito, tem que ser diluído, você tem que digerir esse negócio. Pô, eu não gosto. Mas, porra, uma coisa são fatos, né? E aí você vai discutir com fatos. O cara vem, estudo do caralho, o cara, sei lá, 20 anos de estudo, de pesquisa, né? Várias bibliografias. Pô, interessante. Pô, até porque ele fala do que mais talvez impactou no mundo, né? De regimes totalitários, né? Então foi foda. O cara massa. O pessoal pediu pra ele debater aí com o Machado. Então, ele falou, ele é um dos que falou que vai, tá que debater, debate né? com o Machado. O negócio é que ele já prometeu esse debate pra uma outra casa. E aí, da minha parte, por exemplo, encerra aí, né? Não adianta eu motivar o debate, e não ter controle nenhum. Aí, tipo assim, eu quero que aconteça, lógico, mas a nossa participação sobre o debate, ela encerrou. Não é aqui, não tem como eu ficar enfucando o cara, vai lá, né? Eu falo, vai lá o quê, meu filho? O que você quer, ué? Nem tô conversando com você sobre isso. Enfim, né? Quando é aqui dentro da nossa casa, a gente articula, mas em outros lugares não dá pra você ficar espiando o cara, não. Mas debate interessante, viu? Depois do episódio do João, a gente teve ontem o físico, doutor em física quântica, César Lenzi. Também uma conversa incrível, né? O pessoal elogia bastante quando a gente chama os cientistas aqui pro nosso canal. Acho que a gente pode fazer isso mais vezes, viu, Roberto? Cara, ia falando de física quântica, você pensa assim, caraca, o que é isso, né? Eu sei que é uma coisa muito foda, mas o que é essa coisa muito foda da física quântica? Pô, o cara tem conhecimento amplo também, chegou ali, até eu entendi tudo que ele explicou, entendeu? Então acho que vale a pena assistir esse episódio, muito conhecimento, cara formidável, sabe? Aquele cara, gente boa, atencioso, feliz, sabe? Empolgado com o ensino, sabe? Você vê que pra ele é natural, é o que ele realmente sente bem em fazer, sabe? Ensinar as pessoas. Cara que vale a pena mesmo, fiquei fã dele, muito fã. Vamos falar da agenda dessa semana? O que vai rolar pra galera? Vamos montar ela aí, Pedrão? Tá preparado? Sério? Tem a agenda pronta já? Já tá pronta já, Pedrão? Caramba, velho. Ah, achei que você já tinha feito ela já, que você ia colocar ela aí na tela. Olha só, rapaz, já tá pronta, bicho. Fala com o Pedro, meu irmão. Eita, rapaz, assim, do nada, soltou tudo pros caras ver. Que agenda é essa, meu camarada? Caraca. Segunda-feira, às 20 horas. Vocês estão pedindo ele aqui sempre. O cara já veio, deu show aqui, entende muito. Tem muito conhecimento, muito conhecimento. Um dos melhores nutricionistas que já passaram pelo Três Irmãos. O cara sabe muito. A gente vai receber mais uma vez na segunda-feira o Elimar Moura. Né, Albertinho? Graças a Deus. Acho que ele vem num bom momento, vem uma boa hora e a gente tem que explorar ele muito. Porque saúde, cara, essa sim é seu maior bem. Você pode se descuidar, você pode brigar por política, por um monte de coisa, mas o dia que você perceber que você perdeu sua saúde, todas as outras brigas serão em vão. Na terça-feira, a gente vai estar aqui com o camarada Lucas Rubio, que vocês tanto pediram também. O Lucas Rubio acabou de chegar da Coreia do Norte e ele vem aqui. Entrou, saiu.
Normal, mano. Certo? Opa, Pode. Tirou Bem foto. tratado, bem cuidado. Tirou foto lá dentro. Igual nós vamos fazer na China. Ah, Igual nós vamos fazer andou na de China. camiseta cavada na rua. De boa. Ah. Olha lá o corte do cabelo. Eu ia Não falar precisou- agora, cortou Não o precisou cabelo. cortar o cabelo igual cortou- o Kim Jong-un. Não sei não, hein? Dá pra pentear igual ali, hein? Será Lucas que lá Rubio. ele não dava um gel no cabelo? pá? Não tem dessa não, Albertinho. Será que ele tava com os cortinhos na E sobrancelha levou lá? o Pitilo, viu? Levou o Pitilo pra Coreia do Norte também. Sério? Não, aí não, aí você já tá fazendo graça. Mas no Pitilo não dá, não. Pitilo é aloprado demais. Lucas Rubio vai estar aqui no podcast Três Irmãos. Vem do Rio de Janeiro, vai visitar a gente aqui em Minas Gerais. Vamos Oxente. passar um dia bem agradável com ele aqui. Produzindo Depois que conteúdo. voltou da Coreia do Norte, todo lugar vai ser agradável, né? Vai ser. O Lucas. Que merda, velho. Que merda. Vai viver o paraíso. O Lucas ele vai chegar na terça bem tarde aqui no aeroporto de Uberlândia. Eu devo buscar ele umas 8 horas da noite, então vai chegar Já no e tapa. já tocar aqui pro estúdio, né? Por Uhum. isso o episódio começa na terça às 8h30. 8h30, mas o horário é bom, galera. Já liga o sininho aí, né? Porque, Já ativa o sino aí. pô, a Coreia é foda, mano. É lá que tem o maior parque de aquático, tipo assim, é lá? Tem também. É lá, não é? Tem também. Os mais loucos. Pode usar? Será? Claro, Sei não, hein? à vontade. Será que foi nesse parque lá? Mas eu acho que o cara da Coreia Popular tá vivendo melhor do que o brasileiro aqui, viu, Robertinho? Aí eu acredito. Mas é ruim, tá difícil, mano. Tá foda. Tá bom, não, tá bom. Tem muita gente que acha que tá bom. Vambora. Na quarta-feira, a galera do Critique vem aqui em Araguari visitar a gente. Aí, ó. A gente vai estar com o Geiger e com o Mário também. 2 caras aí que foram responsáveis pelo sucesso do Flow durante muito tempo, né? E hoje eles tocam um projeto do Critique de forma impecável. E os caras vêm aqui pra trocar ideia com a gente. Por que quando é o André você fala Geiger e quando é o Espesiano você fala Mário? É porque lá o povo só chama de Geiger, né, velho? Ah, E- tá. É o comum dele lá. E a galera só chama o Mário de Mário. Tá. É por isso. Costumei. Pô, os caras é assim. foda, né? Tipo assim, os caras têm quando a gente fala de podcast, a galera que entende de podcast sabe a importância desses dois A aí, ó, gente podia mano. aproveitar esse episódio e passar umas dicas aí pra galera aí também, né? Que quer montar um podcast. Será? Como que faz pra montar um podcast? O que você precisa? É óbvio que a gente vai conversar de várias outras coisas, né? Pois é, Mas os a gente caras podia vivem contribuir isso os também, caras né? vivem o maior mundo da Sim, internet cara, ali. sim. Eu sabe tudo, isso aí São é foda. muitas dicas poderosas aí. E os caras são bons de papo também, né? É, pô, os caras são os melhores. Colecionador de cartinha de Pokémon, de Magic. Um músico. Um Mario aí, rock and roll na veia. Chicken-chan. Na sexta-feira, tão esperado aí, a conversa que a gente conseguiu promover, hein? Os 3 camaradas juntos. Robertinho até afastou pra ver a foto. Tão pesada que tá a foto, velho. Pesado. Pesado, isso aí, pesadão. Olha aí. Elias Jabur, Jones Manuel e Gustavo Machado. A gente juntou os 3 camaradas. Nossa senhora. Né? A ideia era fazer esse episódio o ano que vem, em São Paulo, né? Pode acontecer, você fala presencial, né? E ia fazer em fevereiro, o ano que vem, mas aí a gente decidiu, falou, não, vamos antecipar, porque vai que até lá dá errado de novo e não consegue, né? Já que a gente juntou os caras, que os caras estão afim, vamos fazer logo. Exato. E é louco, né? Olha que massa. Uma semana antes, o Jabur falou pra mim que não conversaria com o Machado. Não quer conversar com ele. Inclusive, ele já falou isso aqui, Já. ao vivo aqui nos nossos episódios, que ele não conversaria com o Machado, né? Mas aí a gente conversou, convenceu e topou. Depois que o Elias topou, aí ele já queria marcar pra ontem. É. E aí ele pegou o contato do Machado comigo, já trocou ideia com o Machado, e já, não, o Machado é gente boa. Demais. Irmão Machado é gente boa, mano. Juntando os caras, velho, juntando os caras.
Aí, ó, quem sabe a mas revolução eu só nasce falo uma disso coisa, aí. pode ser que aconteça, né? Essa revolução tá perto de acontecer. Falta pouca Robertinho, coisa. aqui é formar 3 contra 3. Quais os outros 3 aí que você escolheria pra debater com esses caras? Vai, tinha Pra que dar ser... parei. Não, tem que ser o Breno, o Nildo e o... Que os dois é foda, o Breno e o Nildo. Não. Não? Não pode não? Porque Não, tá com quero medo de perder já? liberal de direita. Liberal de direita. Ah, não, tem muitos. Não, foi bacana, né? Foi bacana. Não, beleza. Breno, Nildo e José Dirceu. Não, mas aí eu pego Põe ali, os ó. 3 aí, Não, você- tipo assim, ó. Por os 3 aí tem que ser o Charlie, o Crepe e o Tamir. Pronto. Placa de ouro pra nós já. Traz a taça. Já pode trazer com o nome escrito já. Você acha que os trabalhistas debatem com esses 3 caras Não, aí? não debate não. Faz um escurraço. Faz um escurraço nos 3. Ué, é. O Gustavo Machado, que é calmo, sai chorando. E se for um espectro mais à direita ainda que os trabalhistas? Mais à direita? Quem que você ia escolher? Não, mais à direita ainda? Vamos pensar aqui uns bons, hein? Pô, eu conversei com um cara, não vou falar o nome dele, mas ele me falou que tá amassando geral. Ah, Ele tá amassando geral aí na... E ele é bem de direita. Poderia ser o Andy Léo, que ele falou que tá mastigando todo mundo aí agora. Eu ainda não vi os debates dele, mas dizer que tá mastigando. O Andy Léo. Pode Andy ser Léo, Pablo Marçal. O Marçal é muito centrão. Mas o Marçal, por exemplo, pegou, né? O Jabor ali. Andy Léo, bateu, Pablo né? Marçal Porque aí você pode e pôr o Andy Renata Léo. Barreto. É os 3, conta. Ah, aí, ó, Andy pronto. Léo, Beleza, Pablo pode Marçal ser? e Renata Pode Barreto. ser ou vocês não acham ruim, não? O que você acha? Uai, acho ótimo. Será que eles têm coragem? Será que respeitam? O Elias não deve ir, né? Porque apanhou depois Cogos, que apanha. Paulo Cogos. Andy Não, Léo. Cogos não, que o Cogos, Cogos não? pode ser ele sozinho contra a reba. Tá. Mas o Jabor vai, se for com o Marçal de novo? Não, é 3 contra 3 agora, Ah, né? tá, que a gente sozinho. Tá pensando. A gente Sozinho no não mundo vai mais não, né? hipotético- Foi, apanhou, tá triste, depois que a gente apanha, quem Caralho, bate esquece, quem apanha Eu não tenho 2 esquece. aqui que eu acho que é bom. Ah, quem? Quem apanha não O esquece. Rubão, o Nildo e mais um. Eu acho que dá um debate massa. O Rubão e o Nildo é bom, hein? Falta mais um. Rapaz, esse aqui é o tri de ouro, meu irmão. Não tem pra ninguém, não. É Pode engraçado. formar qualquer tri aí, não tem pra Eu vou ninguém, te não. falar, é porque o Machado tá aí, porque ele sozinho bate nos dois. Você vai ver, né? Será? Quem assistir verá. Será? Eu tô sabendo. Mas você acha que vai dar debate assim, ferrenho, nessa conversa? Uai, eles vão falar de China? O Parece, cara parece que o falou- tema é Brasil e China. O cara É. falou Cogos, Monark e 38 aqui no chat. No 38 também mastiga esses aí, tu fácil. Sozinho. Isso Sozinho. eu também de ver. Sozinho. Ai. Tá Ô. bom, então. Tá bom. É Brasil e China, não é o tema? Uhum. Brasil há controvérsias. E China são só controvérsias, né? Então, se vocês quiserem peitar o Machado, é 2 pra apanhar de um de novo. Sexta-feira, às 20h30, esse debate aqui no Três Irmãos. Então já ativa o sininho, já se inscreve no canal, confere aí se você tá inscrito, que o YouTube tá removendo várias inscrições. Então confere aí se você tá inscrito no canal, deixa ativado pra você ser notificado e não perder. Porque depois tem uma galera, putz, velho, não fui avisado. Putz, eu entrei depois, né? Você participar desde o começo. Já ativa o sininho e deixa a sua inscrição aí, confere. É isso aí. Porque também, no sábado, tem outro debate. Qual que você acha que foi mais difícil de juntar, Albertinho? Não, assim, Elias, Jones e Machado ou esses caras aqui? Esse é mais difícil. Você acha que é mais difícil Mais difícil. Bem mais. Pra gente, né? de combinar isso aqui? Pra gente, por que é mais difícil? Porque, por exemplo, Elias, Jones e Machado já é uma galera que a gente tem muita liberdade, tem um acesso bem facilitado, você consegue falar com os caras a todo instante. Fazer acontecer é outra história. Mas o acesso pra eles é simplificado, você consegue ter liberdade a todo instante que você precisa. Aham. Aqui, por exemplo, né, acho que talvez o Eduardo seja um problema, né? A gente não fala direto com ele, já é um assessor, é uma coisa mais distante.
Acho que a dificuldade de pegar esse aqui é trazer, por exemplo, o Eduardo aqui dentro de casa. Entendeu? Acho que é mais difícil. A gente não consegue chegar nele a hora que quer, do jeito que precisa. E aí isso é uma dificuldade, né? Sem dúvida. Acho que os outros não. A Sam é de boa, o Glauber, o Paulo também é tranquilo pra falar com eles. Acho que dá pra... Mas aí, falar com eles é fácil, mas juntar, isso que eu ia falar, é montar o debate, enfim, né? O mesmo horário, pra caralho, velho. mesmo horário, todo mundo no mesmo tempo, na mesma coisa. Definir o tema, porque às vezes o cara quer falar de uma coisa, o outro não quer, um quer falar de um assunto, o outro não gosta. Isso tudo é complexo, né? Mas até isso, eu acho que se eu conseguir pôr um tema onde, como são muito antagônicas as visões, que os dois vão concordar é mais difícil. Porque no outro ali, no anterior, você entende? Eles falam muito próximo dos mesmos assuntos, né? Tipo assim, Jabor, todos os outros, todos falam próximo ao assunto. Aqui é antagônico demais, né? Até pra você combinar o tema, falar, esse eu não quero, esse eu não vou. Acho que o outro, nesse ponto, é um pouco mais simples. Sim. Acho que esse é mais difícil de conseguir fazer. E assim, Robertinho, o Bilinski e o Eduardo, eles queriam debater com a Tabata e o Boulos, né? Ó. A Tabata até aceitou fazer o debate, né? O Boulos a gente não conseguiu confirmar com ele. E aí, O Boulos, até, eu vou falar, hein? nessa, O Boulos já deu uns bolos na gente, vários, nessa né? conversa, Vários, a né? gente sugeriu outros nomes, né? Pra eles, né? Por exemplo, debate com Machado e com Nildo, né? Mas não, eles queriam parlamentares, né? Sim. Não, a gente quer debater Mas com parlamentar, é válido, até quer pelo cargo que debater eles com também alguém que têm. já tem um cargo, né? Um cargo público. Mas sabe o que é interessante isso aí? Um cara me mandou uma mensagem hoje, ou ontem, não sei. Tipo assim, porra, mano, vai dar o de sempre, né? Vocês vão dar palco pra esses caras? Falei, mano, eles é Bertinho, tudo que deputado, palco, meu velho. irmão. Os caras é Não. deputado, os caras têm renda, Obrigado. tem O cara tudo. que fala isso, na moral, se o cara fala isso, Albertinho, obrigado. O cara tá falando que a gente é muito relevante. Porque você tá dando palco nada mais, nada menos pro cara Não, que é o deputado mais votado do Brasil. não, pra Desde quatro, as diretas já, o pra cara teve... 4 deputados, mano. O cara teve 1.800.000 votos. É o deputado mais votado do Brasil. Que palco é esse, meu irmão? Que palco é esse? Para. Obrigado. Não, eu você virei acha pro cara e ele falei tão assim, mano, relevante, sim. beleza, não é sobre isso, porque não é... Mas e outro fato E lembrar também que não é forçado, Robertinho. A gente não força o Glauber e a Sâmia vir debater com eles, não. Eles têm interesse em debater com os caras, debater sobre esse mostrar assunto. quem tá mais certo, Segurança né? pública. Quem tem a E melhor proposta. E eu quero ver isso daí. Porque pela parte que me interessa, Rodrigo, né? Eu tô cansado de escutar que a esquerda não entende de segurança pública, que a esquerda não sabe falar de segurança pública. Então vamos lá, vamos ver, ué. Glauber e a Sam, eu quero que eles me representem aqui, quero ver se eles estão preparados para falar de segurança pública com dois caras que são policiais, que falam que a bandeira deles no Congresso em Brasília é segurança pública, né? Então vamos ver como que vai decorrer essa conversa, cara. E palco, mano, o cara, mais uma vez, o cara foi o deputado federal mais votado do Brasil. Ele sozinho elegeu mais uns 4, 5 na rabeira do cara, velho. 1.800.000 votos, Bertinho. Mas o que eu falei vai além disso, Cabeleira. É tipo assim, o cara que falou isso, que mandou essa mensagem, eu expliquei pra ele, falei, cara, você não entendeu o tamanho do palco que a gente tem e o que eles já construíram. Esse cara tá aí, não é de hoje, não. Não é de hoje. Esse cara já é tudo... Enfim, eles já têm o palco deles. E outro ponto é... Até hoje você não entendeu o que a gente tá aqui, o que a gente faz. Você não entendeu o que a gente faz. Claro. É trazer as pessoas para pôr ideia aqui na mesa e cada um escutar e perceber quem é bom, quem tem a melhor proposta, quem não tem, quem é verdadeiro, quem não é, quem tem interesse genuíno e quem é oportunista. É isso que a gente põe aqui. Essa mesa é para isso, é para trazer as verdades e sim desmascarar um monte de coisas. É isso que a gente faz. A gente não traz um ou outro pra falar isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. A gente traz isso pra galera ver o que é bom e o que é ruim.
E cada um que toma sua conclusão, cada um que segue seu caminho. A Cara, nossa missão é outra. Achar que a gente tá dando palco é negar a realidade dos fatos, entendeu? Inclusive, se esse cara for marxista, toma cuidado, velho, porque você tá negando a materialidade. Esses caras já são gigantes. Já são gigantes já. Né? E mais uma vez, se ambos os lados têm esse preparo, eu quero ver. Quero ver o que Pô, vai e sair dessa conversa. vem num momento, porra, fodástico. Me convença. O Glauber vem de uma discussão ferrenha lá dentro do Congresso lá e tudo mais. A Samia teve que entrar na discussão dele lá. Era uma votação para ele talvez ser cassado, né? Acabou só suspenso, mas manteve, né, o mandato, não foi cassado. Então, assim, o bicho tá pegando, Inclusive, a gente tem episódio no canal só com Glauber, só com a Sâmia e só com Bilinski. Não tem só com o Eduardo, né? Mas se alguém quiser ver o episódio só com Glauber, só com a Sâmia, são 2 episódios muito bons. E tem 2 episódios aí só com Bilinski também no canal, que dá pra você conhecer bastante aí a história desses convidados. Fechou a agenda, hein, Robertinho? Fechou, né? E, pô, esse ano a gente ainda continua, vai fazer mais alguns episódios, né? Acho que tem um no finalzinho de ano, a galera tem pedido demais, o padre parece que ele vai aparecer aqui pra dar uma benção no final do ano, pode acontecer, né? Tem algumas novidades que podem acontecer aqui por enquanto, né? Ainda tem mais. Live Pix aí, Superchat, Pedrão, tem mais alguém pra ler. Lembrar pra galera também que em janeiro o Três Irmãos vai pra China. E você pode ir pra China com 3 irmãos, tá? Tem um link na descrição, QR Code na tela. Procurem a Fabi lá na agência de viagem. Tá se esgotando já os lugares pra essa viagem. Vai uma turma muito legal. A gente vai encontrar com o Felipe Durante em 2 cidades. O comandante Farinazzi vai com a gente. Vai chegar em Pequim, né? A gente vai descer pra Xi'an. De Xi'an a gente vai pra Guangzhou. Depois a gente vai pra Xangai. E por último a gente vai pra Hong Kong. Então sim, vai ser um passeio incrível. A gente vai filmar tudo. Vai produzir conteúdo. Se você estiver lá, você vai estar do nosso lado. Vai passar o dia inteiro com a gente. Almoçar, jantar, tomar café. E participar disso tudo com essas pessoas. São pessoas incríveis, inscritos do canal. Tem uma galera que já tem canal também, igual o Daniel Shoa, que tá indo com a gente. O Thiago Santinelli vai com a gente também. Tá nos casos do Padre Fábio Marinho também com a gente, né? Então, assim, tem uma galera bacana. Talvez o Antônio Carreiro vai com a gente também. Então, tá no período final aí pra confirmar com essa galera. Vamos com a gente pra China, tá? Eu acho que é uma oportunidade única, incrível. A Fabi divide isso pra você em 10 vezes. E eu tenho certeza que vai ser uma viagem inesquecível. Então, se você quer ir pra China com a gente, tem aí o QR Code na tela, o link na descrição. Chama a Fabi lá agora que ela vai conversar com você. Vou ler mais uns superchats aqui, Robertinho. Boa! Um teólogo mineiro mandou aqui: Ben Mendes apanhou 3 vezes, 2 foram aí. E o Alessandro 3974 deu uma dica aqui de juntar o João Eigen versus o Machado. Obrigado pela dica. E o Thiago CS mandou aqui: Rodrigão, você concorda com o Breno que quem é de esquerda e não vota no PT, nem no segundo turno, está sendo irresponsável? Cara, eu não estou preparado psicologicamente para concordar com o Breno, não. Essa é a verdade, tá? Eu sou uma pessoa bem decepcionada com o que o PT fez, o pouco que ele fez, né? Acho que ele deveria ter feito mais, bem mais, né? O brasileiro merece muito mais do que isso. E isso está muito explicado no episódio do Breno falando da história do PT, né? Como que o PT foi negociando, foi fazendo suas amarras ali, né? E abandonando
as pautas revolucionárias ali que ele tinha no começo, de fazer uma reforma agrária, né? Coisas, bandeiras que o PT levantava antes. Era muito mais revolucionário. E eu sou uma pessoa revolucionária. Bom, Robertinho, é isso? Não, é isso, né? Acho que leu o superchat, cadê a galera aí? Deu tudo certo, né? É. Daqui a pouco a gente tá com o Eduardo Moreira, do ICL também. Eu ia falar, a gente falou do... Ao vivo, né? Às 17 horas, Eduardo Moreira. Eu ia falar isso, a gente falou da agenda da semana, mas não falou da agenda de hoje. Que foi um episódio surpresa. E que sim tem uma importância descomunal pela relevância do assunto. Ele vem aqui para cobrar geral, e eu acho que ele tá certo, eu acho que o trabalho que ele tá fazendo, assim, o posicionamento que ele vem se colocando de enfrentamento é o que todo mundo deveria ter, sabe? Tem que cobrar mesmo e tem que fazer acontecer. O cara que tem bagagem, pô, tem currículo, tem tudo que precisa para fazer acontecer. Acho legal ele estar na frente do movimento, não na frente, né, mas de alguma forma posicionando sobre o assunto. Né, do Banco Master, de corrupção, de todas as merdas que tem. O Paulo falou que você é revolucionário, sério? Nossa. Tá, talvez eu não seja, mas eu gostaria de ser, pelo menos. Eu acho, né? Bom, é isso. Até daqui a pouco com o Eduardo Moreira do ICL, beleza? Valeu, um abraço. Flui. Em té.